Olá! O tema que minha dupla escolheu para fazermos um trabalho da disciplina de fenômenos mecânicos do professor Sidney foi figura de Lisa Assus. Os alunos são eu, Mariana e o Rodrigo. Primeiramente, é importante falarmos de quem descobriu esse padrão. Foi Julius André Assus. Ele foi um renomado físico e matemático do século XIX que descobriu esse padrão ao representar graficamente as oscilações perpendiculares. Ele utilizou um dispositivo chamado de estroboscópio para criar uma ilusão de movimento estático. Esse aparelho consistia em um espelho montado em um motor rotativo que refletia a luz de um ponto fixo em uma superfície. Ele direcionava um feixe de luz através de um par de espelhos montados em osciladores perpendiculares. O movimento dos espelhos refletia o feixe de luz de forma a criar uma projeção no papel. Ao variar as frequências e as fases das oscilações nos espelhos, ele pôde criar diferentes padrões geométricos na projeção do feixe de luz. Quando ele observou esses padrões e analisando as formas, ele identificou como as relações entre as oscilações de diferentes eixos afetavam os desenhos resultantes. Esses experimentos foram fundamentais para entender como as oscilações se relacionam e como esses padrões podem ser expressos matematicamente por meio de equações paramétricas. Também é importante entender o conceito de oscilações perpendiculares, que são movimentos que ocorrem em direções ortogonais entre si, como o movimento de vai e vem e o movimento vai e vem em ângulos retos. Eles surgem quando dois sistemas independentes vibram em direções ortogonais, ou seja, em ângulos retos entre si. Esses sistemas podem ser representados por equações, como no caso de pêndulos ou osciladores em duas direções diferentes. Quando combinadas, a interação entre as oscilações resulta em uma sobreposição de movimentos, gerando uma figura complexa que varia periodicamente. Isso ocorre porque as oscilações são periódicas e possuem frequências diferentes. A sobreposição dessas frequências cria padrões distintos conforme os sistemas se movem em fases diferentes, produzindo diferentes formas geométricas, como elipses, círculos ou formas mais complexas. E é importante porque na física, os padrões obtidos por essas oscilações são essenciais para compreender fenômenos de ondas, ressonância e interações complexas entre sistemas vibratórios em diversas áreas, incluindo eletrônica, acústica e até mesmo dinâmica de fluidos. Também é importante entender o conceito de figura de Lejassus. A definição é que são padrões visuais que são formados pela sobreposição de duas ondas oscilantes, que resultam em curvas fechadas. Cada onda oscila em uma frequência e, quando ela se sobrepõe, forma essas figuras. Então, aqui tem uma figura que mostra relações de frequências e fases. Quando tem uma relação de frequência em uma fase, vai formar uma figura diferente. E assim por diante. Aqui tem um resumo sobre essa questão da relação de diferentes frequências. Temos duas ondas oscilantes perpendicularmente, uma em torno do eixo x e outra em torno do eixo y. Uma oscilando com uma frequência W1 e a outra com uma frequência W2. Quando faz a relação entre as duas, vai dar um número inteiro. E quanto maior esse número, mais figuras complexas se formam. Agora temos a demonstração prática. Olá a todos! Este é o nosso experimento, um pêndulo onde duas seções perpendiculares formam uma estrutura em formato de cruz. Cada parte dessa cruz pode se mover separadamente, uma no eixo horizontal X e outra no eixo vertical Y. Ao mover o pêndulo, um bico, feito de garrafa PET, pinga tinta sobre o papel. Esse movimento cria padrões chamados figuras de Lissachus. Esses padrões são resultados das sobreposições de oscilações das seções do pêndulo. O desenho formado demonstra visualmente a superposição de ondas em direções perpendiculares, oferecendo uma perspectiva prática sobre a interação de ondas. Este experimento visa, de forma prática, demonstrar essas sobreposições de ondas através dos desenhos formados. A princípio, fizemos a marcação da seção Y do pêndulo, onde tivemos uma amplitude de 24 cm. Agora, a marcação da seção X, onde tivemos uma amplitude de 15 cm. Agora, neste papel, coloquei as duas amplitudes, tanto da seção X quanto Y, para formarmos um padrão de sobreposição das duas ondas.
Ao soltar o pêndulo da posição referente a XY, podemos notar o padrão de sobreposição das ondas dentro das amplitudes demonstradas anteriormente. Agora podemos observar que o padrão formado pelo desenho tem uma amplitude bastante aproximada dos padrões XY citados anteriormente. Bom pessoal, esse foi o nosso experimento a respeito da figura de Lissachus. Espero que tenham gostado e que tenha sido bastante proveitoso para todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado. Agora explicarei as equações paramétricas. Elas são usadas para descrever as posições dos osciladores ao longo do tempo. Como temos movimento ao longo do eixo x e ao longo do eixo y, vamos ter duas equações. A e B são as amplitudes das oscilações. Wx e Wy são as frequências angulares das oscilações. T é o tempo, e o restante são as fases iniciais das oscilações. Essas equações vão descrever as posições dos osciladores ao longo do tempo. A sobreposição dessas posições ao variar as amplitudes, frequências e fases resulta nos padrões característicos da figura de Lissachus. Conclusões e aplicações. Para resumir, exploramos o fenômeno da figura de Lissachus, desde essa descoberta até essa representação matemática e sua visualização prática. Elas são importantes, pois pode-se compreender como diferentes oscilações se sobrepõem e é possível transformar ondas em representações visuais. Agora, as aplicações. Essas figuras podem ser usadas na determinação de frequências desconhecidas, pois pode-se comparar padrões conhecidos dessas figuras com padrões gerados por frequências conhecidas. Aí é possível identificar e determinar frequências desconhecidas, que é um processo bem difícil. Também é utilizado na engenharia de sinais. Esses padrões são empregados para análise de sinais elétricos, especialmente em osciloscópios. São ferramentas vitais para visualizar e analisar sinais elétricos complexos, auxiliando na determinação de fases, frequências relativas e na detecção de distorções dos sinais. Também são usadas para verificar a coerência entre sinais em diferentes componentes de circuitos, identificando problemas como distorções ou defasagens. Também é utilizado na composição musical, pois desempenham um papel significativo na síntese sonora. São empregados para criar formas de ondas complexas que geram sons harmônicos interessantes na música eletrônica e na síntese de som. Também podem permitir a visualização de relação entre diferentes frequências de ondas sonoras, auxiliando na criação de harmonias e texturas sonoras diversas, tornando uma ferramenta muito importante para os músicos e compositores. Assim, é importante dizer que a figura de Lissachus oferece uma maneira única de compreender fenômenos complexos e tem várias aplicações práticas, inclusive na análise estrutural, na vibração de estruturas e na engenharia de sinais. Agora eu mostrarei as referências bibliográficas. Agradeço por assistirem até aqui, espero que tenham gostado.